A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito da Energia, tem a honra de apresentar o webinar Recuperação Econômica Sustentável e o Papel das Renováveis. Evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Associação Brasileira de Energia Eólica e da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto entre a UAB e a ONU. Energias renováveis e acessíveis, trabalho digno e crescimento econômico. E o outro, cidades e comunidades sustentáveis. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Maria João Rolim, presidente da Comissão de Direito da Energia da UAB São Paulo. Bom dia a todos que nos escutam. Hoje a gente tem um evento muito interessante, todos são, na verdade, mas hoje a gente vai falar da recuperação econômica, financiamento verde, que a gente chama, e o papel das energias renováveis. Eu costumo ter esse momentinho aqui para sempre dizer que a gente tem feito vários eventos de manhã e eu tenho chamado esse momento, essa possibilidade e oportunidade de encontro de café com energia. A gente está firmando o nome. Alguns cafés, outros limonada, que nem a Elbia, mas o meu é café. É uma oportunidade que eu acho ótima para a gente, de tempos em tempos, sempre que possível, discutir temas diversos. E o tema de hoje é um tema que não é novo, como a gente vem discutindo, e a Annelise vai ter oportunidade de nos dizer, mas ele ganhou recentemente uma visibilidade maior em função das circunstâncias que a gente viveu e dessa oportunidade que a gente está tendo agora de reconstruir a economia, que toda crise tem suas oportunidades, todo mundo sabe disso, e é uma oportunidade única da gente reconstruir com um olhar mais sustentável. Os desafios que esse olhar traz, um deles é o financiamento, como financiar essa nova forma de trabalhar, dentre tantos outros. A ideia aqui hoje é focar um pouco nesse desafio na parte de financiamento, sem prejuízo da gente abordar outros desafios e oportunidades desse momento, bem como de inserir nesse contexto o papel das energias renováveis aqui dentro da Comissão de Energia da OAB. Bom, eu sou presidente da Comissão de Energia, como vocês sabem, mas a gente procura fazer essa interseção com diversos outros temas de infraestrutura, não ficar focado tão somente em energia. Energia tem a ver com toda a parte econômica e com todas essas interrelações. Hoje, para falar aqui, para discutir o tema com a gente tem a Elbia. Elbia conheço de muito tempo, Elbia já está no mercado e no setor com experiência única. Elbia é economista, doutora pela Universidade de Santa Catarina e presidente executiva da AB Eólica, com bastante experiência na parte de renováveis, não só em eólica, e vai nos trazer certamente muita informação nesse tema. Depois a gente vai ouvir a Annelise. A Annelise é professora de mestrado e de Administração e Economia da FGV de São Paulo e coordena projetos de pesquisa em finanças sustentáveis. Há muito tempo também, e como ela mesma também já me informou, o tema não é novo para quem está achando que é novo agora, mas tem novidades para trazer. E o Rodrigo, que também vai debater o tema, ou trazer perguntas e questionamentos. Rodrigo é coordenador do Grupo de Trabalho e Financiamento da Laclima, que eu gostaria, quando você for falar, Rodrigo, também aproveitasse para trazer um pouquinho de informação sobre a Laclima, tá? É advogado com LLM pelo IBMEC e MBA pela Fundação Dom Cabral. Bom, eu vou passar a primeira palavra para a Elbia e peço a todos os participantes que, se quiserem direcionar perguntas e questões, passem pelo Q&A ou pelo bate-papo, e eu vou trazendo de acordo com o momento oportuno ou deixamos para o final, mas, por favor, participem, que é uma oportunidade excelente para todo mundo. Obrigada, Elbia, a palavra está com você agora. Obrigada, Maria João. Bom dia a todos. Cumprimento o Rodrigo, a Annelise, meus colegas de painel. Agradeço ao AB pela oportunidade e parabenizo pelo café. É um café muito interessante e, por ser um café, eu vou ficar muito à vontade para ficar aqui falando, né? Então, a temática sugerida, retomada da economia e como que ficam os negócios de energias renováveis.
não é um tema novo, a gente tem aprendido bastante com a Annelise, mas eu vejo que no nosso caso é talvez uma oportunidade com uma outra roupagem. Nós estamos trabalhando no setor há muitos anos, eu estou há 20 anos no setor de energia, nos últimos 9 anos na Abeólica, especificamente na Abeólica, e nós sabemos que o Brasil, pela matriz que tem, uma matriz elétrica altamente renovável, cerca de 83% da capacidade instalada, o fato da gente ter essa matriz renovável talvez nos deixe numa posição muito confortável e muitas vezes até acomodada para discutir a questão da sustentabilidade e dos investimentos assim, em economia de baixo carbono. Então, o que nós notamos? A partir principalmente das discussões da crise do petróleo em março e logo depois a gente teve realmente o choque global da pandemia e nós tivemos que nos adaptar e ficamos, inclusive, fazendo home office. Esse período ele trouxe uma reflexão muito importante de para onde iria, qual seria o rumo efetivo da transição energética que o globo está vivendo. Como que seria essa transição? Em algum momento eu parei e perguntei, poxa, será que vão reduzir os investimentos? Porque em momentos de crise, a tendência é você fazer cortes e parar com alguns projetos. E com o preço do petróleo baixo, então eu fiquei realmente bastante apreensiva dos rumos que a transição energética tomaria. E passei a tratar esse tema, logo percebi que, além do rumo não ter mudado, que bom, ufa, que conforto, nós vamos seguir na trajetória de economia de baixo carbono, eu percebi que a velocidade aumentou. E os países, quando fizeram os seus pacotes de retomada econômica, e os países desenvolvidos, principalmente os países do G20, todos os pacotes vieram com um pacote verde, um pacote de economia verde. Já que vamos gastar recursos do Estado, já que vamos fazer uma retomada, que essa retomada seja verde. Embora o Brasil não tenha um pacotão, até pelas condições econômicas que é característico, mas o Brasil ele também pode e deve enxergar isso como uma oportunidade. E cabe ao setor produtivo, cabe a nós também, às universidades, nós que participamos dos debates e influenciamos, a trazer essa ideia para o Brasil, essa ideia de retomada econômica a partir de investimento em fontes renováveis. Porque as fontes renováveis, elas são capazes de trazer crescimento econômico, elas são capazes de gerar emprego, e esse processo de geração de emprego, também de redução de desigualdade, no caso da fonte eólica, nós estamos fazendo vários estudos e vamos divulgar nos próximos dias a respeito do impacto socioeconômico que a fonte eólica traz nas regiões em que nós estamos desenvolvendo os parques. Então, é com este olhar que nós precisamos olhar a retomada da economia. Nós, no setor elétrico, tínhamos um hábito de esperar um determinado crescimento econômico para imaginar que vai ter um leilão e que nós vamos vender neste leilão. No ano de 2020, o nosso leilão não vai acontecer, ele será cancelado, porque a declaração das distribuidoras foi uma declaração até negativa. Então, se nós fôssemos esperar o leilão, nós ficaríamos parados com os nossos projetos. Mas nós estamos sabendo que não é por aí e o mercado mudou bastante. Por quê? O mercado mudou e já tem uns 2 ou 3 anos que nós estamos percebendo que o mercado livre ele é capaz de fazer essa dinâmica de contratação. Então, desde 2018, nós estamos contratando cerca de 70% da nossa contratação usual no ambiente de contratação livre. Então, existe uma dinâmica própria que independe só desse processo regulado, desse leilão.
Então, ao observar isso, nós sabemos da capacidade, da potencialidade que os setores de infraestrutura têm, de forma geral, que o setor de energia tem para não fazer parte da retomada, efetivamente esperar a retomada e aí pegar carona nesse processo, mas ser o fator determinante da retomada. É isso que nós temos que perceber, é uma oportunidade muito clara para o setor de energia renováveis fazer essa retomada e determinar essa retomada. Nessa retomada de crescimento econômico, você será capaz de fazer uma transformação na economia brasileira. Então, eu tenho trazido esse conceito de transformação energética. Nós estamos vendo o mundo passando por um processo de transição energética e nós costumamos dizer, e isso é verdade, que o Brasil não está passando por uma transição energética agora. O Brasil começou a transição energética desde que decidiu por fazer hidrelétrica, depois fez o Proálcool, o programa de biocombustíveis. Então, o Brasil ele já está vivendo essa transformação, essa transição de matriz há algumas décadas. Neste momento que nós temos acesso a novas tecnologias, a nova forma de produzir energia, diferente da forma de produção hidrelétrica, até porque nós já usamos grande parte dos nossos recursos disponíveis, nós enxergamos agora essa transição para o Brasil num processo de transformação, em que você transforma a matriz energética, transforma a matriz elétrica. Como que você transforma a energética? Você pode trazer novas tecnologias para substituir o uso de fósseis, por exemplo, nos combustíveis para veículos, né? Ou pensar nos carros elétricos, por exemplo. E quando você olha para a matriz elétrica, aí nós tínhamos um histórico forte de combinação de hidrelétrica com termoelétrica. Nos últimos 10 anos, nós estamos vendo uma inserção muito forte da fonte eólica. A fonte eólica é hoje a segunda fonte de geração da matriz elétrica nacional, com 9,6%, 16 gigawatts de capacidade instalada. Ao olhar os cadernos do PDE, para os próximos 10 anos, o PDE 2030, a fonte eólica está lá liderando o crescimento, né? Então, nós vamos ficar nessa posição por um longo período, e aí nós conseguimos enxergar esta transformação da nossa matriz. É uma matriz renovável, vai continuar renovável, só que com uma combinação de tecnologias diferentes. O uso da fonte eólica, da fonte solar, da geração distribuída e outras fontes que nós vamos colocando na matriz. Isso é uma transformação. Você está transformando a sua matriz renovável em uma renovável com novas tecnologias. E quando você faz esses investimentos, você traz o crescimento econômico, você traz o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Você transforma a sociedade e você faz a própria inclusão dos consumidores, porque aí você traz os consumidores de energia consumindo também essa fonte limpa, renovável e competitiva. Então, é com este desenho, né, com esta ótica que nós precisamos olhar para o setor de energia do Brasil, olhar para as fontes renováveis e trazer essa contribuição. Com esse olhar, a gente percebe que há uma mudança muito forte no nosso ambiente de negócios. O nosso negócio mudou. O negócio de energia está mudando no Brasil fortemente a partir da nova tecnologia, dos novos modelos, a partir dessa transformação. E nós temos que nos adaptar a esse modelo de negócio, mas eu não gosto da palavra de adaptar. Não é que nós vamos nos adaptar ao novo modelo de negócio. Nós seremos capazes de criar esse próprio modelo de negócio, de criar esse próprio ambiente. E aí, quando nós colocamos essa discussão de energia renovável no Brasil e olhamos o que o mundo está fazendo com esse olhar mais para meio ambiente, sociedade e governança, que é o assunto que a Annelise vai tratar conosco, nós podemos colocar o nosso negócio
nesta oportunidade e, a partir daí, trazer novos produtos e novos serviços. Eu não produzo energia elétrica simplesmente, eu produzo uma energia elétrica que é limpa, renovável e competitiva. Só que não só isso, eu trago ainda mais, eu produzo uma energia elétrica que é limpa, renovável, competitiva, que traz desenvolvimento social, que traz desenvolvimento econômico, que tem um baixo impacto. Então, é olhando para este produto que nós vamos trazer e oferecer este produto no mercado e nós vamos fazer os nossos contratos. Vocês estão vendo nos últimos tempos muitos movimentos de contratação no ambiente livre, nos chamados PPAs corporativos. As nossas empresas de energia eólica estão se associando a seus clientes, fazendo projetos em conjunto ou vendendo simplesmente os seus contratos neste ambiente de contratação livre. E é um ambiente muito diferente do que víamos há 3, 4 anos. É um mercado novo, é um mundo novo em que você faz uma grande diferenciação do produto que você está ofertando. Você ajusta o produto às necessidades do seu consumidor, do seu cliente. Você bate na porta do seu cliente e oferece para ele um produto que ele até estava precisando e não sabia, porque você vai oferecer, além da energia, você vai colocar outros requisitos, e esses requisitos eles são fundamentais. Então, é nessa ótica de novo negócio, de novo mercado, de novo Brasil, que nós vamos inserir a nossa fonte renovável. Eu entendo que é assim que o Brasil pode partir para uma retomada do crescimento econômico, que é uma retomada muito mais dinâmica, muito mais estruturada, porque aí nós vamos, sim, com esses investimentos, garantir uma estrutura de energia, que é uma infraestrutura relevante para sustentar o crescimento econômico no longo prazo. Então, com esse olhar novo e sempre com um olhar de oportunidade, com um olhar de transformação, com um olhar de contribuição, que nós vamos inserir os nossos negócios. E nós vamos olhar para os nossos negócios, né, para o nosso produto, numa ótica global, em que o mundo todo, partindo para uma matriz renovável, para redução de aquecimento global, pensando lá em 2050, numa economia de baixo carbono, os negócios eles se tornam cada vez, nós já sabíamos disso, todo e qualquer negócio hoje ele tem um impacto global. Então, na ótica dos negócios globais, mas também na ótica dos negócios sociais. E quando nós falamos de negócios sociais, eu não estou falando só da questão da sociedade, do desenvolvimento socioeconômico, mas o social pensando no planeta, pensando no meio ambiente, pensando no clima, pensando na necessidade do consumidor, e a gente precisa fazer justamente esta dinâmica entre os negócios, pensando que você tem um impacto global e você também tem um impacto social. Nessa lógica, você vai partir para um investimento que é sustentável e não no sentido de moda. Às vezes, quando você vai falar sobre, então agora está a onda das ESGs, não, isso não é uma onda. Isso é uma trajetória muito bem definida e que nós vamos chegar lá. A questão é a velocidade. O que nós percebemos? A velocidade está talvez 2 ou 3 vezes maior no Brasil do que estava há 6 meses. Então, nesse aspecto, a gente obteve, né, alguma vantagem, alguma oportunidade e estamos caminhando para essa dinâmica de novos negócios de energia, fazendo negócios diferenciados com as energias renováveis e contribuindo fortemente para a retomada do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico que o Brasil merece e precisa. Muito obrigada, Maria João. Bom, obrigada, Elba. Eu acho que você trouxe um conceito muito interessante que eu nunca tinha pensado, que é a ideia de transformação. Acho que a gente fica muito presa à ideia de transição energética. E, de fato, como você bem notou, a matriz energética brasileira já é tão limpa, né, que nos dá uma sensação de que não precisamos fazer mais nada, né, que já está feito nessa parte. E eu vou voltar para você mais no final, depois da gente ouvir os outros. Queria que você pensasse um pouquinho
que a nossa matriz é muito limpa, mas uma coisa que tem muito questionamento sempre é a questão da intermitência. Como que a gente vai viver com isso? E aí eu gostaria de saber a sua opinião de como que as novas tecnologias, esse momento, poderia contribuir para que a gente saia desse deadlock que a gente sempre fica, de queremos mudar, mas temos medo de não ter segurança energética. E isso é uma questão que eu queria que você falasse, e se você se sentir à vontade também de linkar esse processo um pouquinho com a modernização do setor elétrico que a gente está vivendo, e muito se discute se a gente deveria ter incentivos a fontes específicas, ou valorizar mais atributos, ou deixar a competição resolver. Queria saber a sua opinião disso mais no final. Vou passar agora para a Annelise, para ela nos trazer um pouquinho mais da questão mesmo do projeto aí da governança e do projeto aí de financiamento. Obrigada, Annelise, a palavra agora está com você. Obrigada, vou marcar aqui o tempo. Obrigada, bom dia a todos, um prazer estar aqui. Difícil falar depois dessa fala da Elbia, né? Tão inspiradora e tão precisa. Eu gostei muito, já tinha ouvido ela falar antes sobre esse conceito de transformação energética, que para mim faz todo sentido, mas gostei muito dessa imagem que ela trouxe, quer dizer, o investimento, né, a eletricidade propriamente dita, ela sendo um locus de muitas outras coisas, né? Ela entregando, você não entrega só eletricidade, mas você entrega preocupações socioambientais, você entrega desenvolvimento local, desenvolvimento com as comunidades. Então, um produto não é só aquele produto, né? Mas é tudo aquilo que ele gera, o impacto que ele gera, como ele foi, como esse produto chegou na casa do consumidor. E eu acho que essa imagem é muito importante porque ela está na essência das discussões sobre sustentabilidade, sobre essa sigla, né? Ambiental, social e governança, ESG, que é a sigla em inglês, ou ASG, que é a sigla em português. Então, eu acho que a Elbia foi muito precisa, porque é justamente essa, né, a essência da discussão. E eu acho que, particularmente para o setor elétrico, tem um elemento muito importante, além de tudo isso que a gente está dizendo, que é o componente tecnológico que a Elbia também brilhantemente ressaltou, né? Então, o futuro dessa transformação energética ou dessa transformação elétrica vai passar por um componente tecnológico muito importante que vai superar alguns desses obstáculos aí da intermitência e outros, né? Enfim, a questão da inovação, pesquisa e desenvolvimento e inovação para o setor elétrico está muito no futuro do setor elétrico, no presente, né? Mas também no futuro do setor elétrico. Então, eu acho que ela foi muito brilhante aí na exposição dela, então vou me dar a oportunidade de comentar alguns pontos e talvez construir com alguns outros com a minha área de especialidade, né? Então, como a gente está discutindo retomada econômica, eu gostaria de parar um pouquinho e a gente discutir que retomada é essa, né? Do que a gente está falando quando a gente fala de retomada. Então, é bom a gente lembrar que o Brasil vinha, né, de um processo... Quando a Covid nos encontrou, né, ou melhor dizendo, quando a Covid nos derrubou, botou todos nós em casa, né, aqueles que podem, obviamente, mas, enfim, fechou os sistemas econômicos, de certa maneira, né? Quando ela chegou no Brasil, ela encontrou o quê? Ela encontrou um país que estava num processo de recuperação econômica, um processo lento e doloroso, né, que vinha aí de uma forte crise econômica no período de 2014 a 2016. É sempre bom lembrar que a gente perdeu o nosso grau de investimento em 2015. O que isso significa, o grau de investimento? Significa que se você é um investidor, principalmente um investidor que está sentado em outros países e olhando para o investimento no Brasil, o grau de investimento, né, o rating soberano, é a primeira informação que você tem sobre a qualidade econômica daquele país. E a partir do momento em que a gente entra em grau especulativo, isso passa a informação para os investidores estrangeiros exatamente dos desafios que a gente tem em termos políticos, econômicos, jurídicos, né? Enfim, é uma informação bastante importante. Então, a Covid, ela chegou e encontrou esse país, né? Um país que estava em recuperação econômica, mas uma recuperação que não estava, né, assim, super estabelecida. A gente estava fazendo os esforços, como eu falei, lentos e dolorosos, né? Não chegamos lá ainda. E aí é como dar uma rasteira numa pessoa que está ali se recuperando de uma doença muito grave. Então, a Covid e a nossa retomada aqui, ela é uma retomada nessas bases, né? Que já vinha de uma certa fragilidade.
A previsão para o PIB para esse ano, dependendo da fonte que a gente consulta, aí, gira em torno aí de uma retração do PIB em torno de 6 a 7%, ou seja, menos 6 a 7%, né? O IBRE acabou de divulgar aí o resultado do PIB para o segundo trimestre desse ano e houve uma retração de 8,7%, ou seja, o pior desde 1980. Então, é nesse cenário que a gente está olhando. A retomada que a gente fala é nesse cenário, né? É um cenário bastante delicado. E aí, claro, a gente ouve, por exemplo, a retomada da Europa, né? Onde o pacote ali para recuperação econômica no período de 2021 a 2027 está em torno de 2 trilhões de euros, né? Eles estão estimando aí até 40 bilhões de euros para a transição para a chamada neutralidade climática, tem um foco bastante grande em infraestrutura sustentável. Então, são padrões completamente diferentes do que a gente está encontrando aqui no Brasil, ou que a gente está olhando aqui para o Brasil, né? Então, se esse é o nosso contexto, cabe a gente dar um zoom nesse contexto e olhar, obviamente, qual é o papel da infraestrutura nessa frágil retomada, né? Então, a gente sabe que a gente não vai poder ficar com essas taxas de retração de 6, 7% por muito tempo, vai ter que haver um esforço muito grande da sociedade brasileira em torno do crescimento econômico, a gente precisa crescer, né? Não tem saída, né? A gente precisa crescer. Agora, naturalmente, que crescimento é esse e em que bases que esse crescimento vai se dar? E aí o investimento em infraestrutura, energia, ele tem um papel muito importante nesse repensar o crescimento econômico, não só porque historicamente a gente tem baixas taxas de investimento em infraestrutura, né, formação bruta de capital fixo no Brasil, mas também porque o investimento em infraestrutura, eu estou incluindo no pacotão infraestrutura também energia, eletricidade, mas esse investimento, né, em infraestrutura, ele tem um efeito multiplicador muito grande na economia, né, porque ele está na base do crescimento de outros setores e do desenvolvimento de outros setores. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma matriz de insumo-produto para entender, bom, quais são os setores que, se eu investir, eu tenho um processo multiplicador para outros setores na economia, infraestrutura, energia, tá nesse pacote. Então, é um setor-chave para a retomada, é um setor-chave para o crescimento econômico. Agora, nós temos, assim como vários outros países do mundo, né, principalmente desde a crise de 2008, o processo de recuperação das economias depois da crise de 2008, e no caso brasileiro, por conta de todo esse contexto aí que eu acabei de mencionar, nós temos pouco espaço fiscal para o governo fazer esses investimentos. Então, a gente não pode esperar que os investimentos para o crescimento econômico, para a retomada, né, que vai além de Covid, né, essa retomada vai aí no período 2014 a 2016, ele não vai acontecer com recursos públicos. Nós não temos espaço fiscal para isso, né? Não somos só nós, outros países também não têm, mas a verdade é que nós vamos precisar trazer aí recursos privados para que esses investimentos aconteçam e na medida em que esses investimentos acontecerem, eles poderem liderar uma agenda de crescimento econômico tão necessária para um país como o Brasil, né? Então, e aí, quando a gente olha para um outro cenário, que é o cenário da transição para uma energia de baixo carbono, para uma economia de baixo carbono, as preocupações que existem no mundo com as questões climáticas especificamente, aí a gente está olhando para um cenário interessante para o Brasil para atrair esses recursos que são recursos que estão buscando esse tipo de investimento. Vamos falar um pouco mais disso. Primeira coisa que eu queria dizer do ponto de vista do setor elétrico é que, em função dessas preocupações com as mudanças do clima, naturalmente as energias renováveis elas se colocam como um lugar, né, um lugar natural para receber esses investimentos privados preocupados com a questão climática. Se a gente pegar só o exemplo das eólicas, um cenário consistente aí com um aquecimento médio, né, de 1,5 graus, que é mais ou menos o que a gente está buscando, a gente quer ficar em torno de 1,5 graus de aquecimento médio do planeta, nós estamos muito longe disso. O cenário que a gente está olhando com as NDCs é em torno de 4 graus, então nós temos um gap aí bem grande, né, de atingir essa meta de 1,5 graus, mas para a gente ficar aí com 1,5 graus, a gente globalmente vai ter que multiplicar por 3, né, as eólicas onshore e por 10 as offshore. Então a gente está falando de mais de 100 gigawatts de energia na próxima década, né? É bastante, só para falar das eólicas, né?
E aí a gente enxerga que realmente vai haver uma migração grande de capital para essa busca do baixo carbono, principalmente nas fontes elétricas, né? Se a gente não olha só para a eólica, mas olha para o todo, a estimativa é que a gente tem investimentos de 2 trilhões de dólares, né, nessa migração dos sistemas elétricos, isso globalmente falando, até 2050. 2050 são 30 anos para frente. Pode parecer muito, mas não é muito, né? É só a gente lembrar, 30 anos para trás era 1990. Eu tenho certeza que todos nós aqui, menos talvez os mais jovenzinhos, mas todos nós aqui conseguimos pensar o que a gente estava fazendo em 1990. Passa rápido, né? E isso representa uma massiva realocação de portfólio. Então, existe uma oportunidade, né? E que oportunidade é essa do ponto de vista dos investidores privados? Então, agora vamos dar um zoom nos investidores privados, né? O que eles querem? Então, a preocupação com esses temas de natureza socioambiental tem sido crescente, né? O que a gente chama do Sustainable and Responsible Investors, hoje em dia, representam 31 trilhões de dólares em Assets Under Management. É uma classe de ativos que vem crescendo muito aceleradamente, né? São investidores que se preocupam, naturalmente eles são investidores, então eles se preocupam com tudo que tem a ver com a resiliência dos seus investimentos, então o retorno ajustado ao risco, liquidez e agora com as questões de sustentabilidade. Aí, claro que cada investidor vai ter um perfil, preocupações específicas e tal, mas se a gente somar isso tudo, dá em torno de 31 trilhões de dólares. Se a gente olha para a lente climática especificamente, então aqueles investidores que estão interessados com o assunto clima, né, nessa transição para uma economia de baixo carbono, a estimativa é que a gente esteja em 550 bilhões de dólares, sendo mais ou menos metade disso o setor privado, a outra metade é o setor público, né, principalmente dos países desenvolvidos. O destino principal desse recurso das chamadas finanças climáticas ainda é Ásia, Europa, América. América Latina está um pouco na lanterninha do recebimento desses recursos, e isso tem muito a ver com aquele contexto inicial, né? A gente não pode esquecer que esses investidores, eles manifestam esse interesse em clima, em questões de sustentabilidade, mas antes de tudo eles são investidores. A gente nunca pode esquecer disso, né? O dinheiro ele não vai fluir para cá simplesmente porque a gente tem isso ou aquilo, ou está dizendo que vai fazer isso ou aquilo, mas a gente precisa ter, sobretudo, um ambiente de investimento possível desse dinheiro chegar, né? E é por essa razão que os investimentos, por exemplo, nas finanças climáticas, eles não chegam na sua maioria no Brasil, né? Nem na América Latina. Eles ainda estão nos países que estão dando as condições melhores para esse investimento. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, né? Quando a gente dá um zoom no mercado de renda fixa, né, a gente tem visto um crescimento muito interessante dos títulos verdes, os chamados green bonds, né, que são títulos de renda fixa que trazem adicionalidades socioambientais, em geral associados à questão climática. Os green bonds, na verdade, eles surgiram como climate bonds e seguem tendo uma natureza muito associada à questão climática. Em 2019, as emissões globais dos chamados green bonds foi de 260 bilhões de dólares, 50% de crescimento em relação ao ano anterior, e quando a gente olha o dado histórico, aí desde 2003, foi quando surgiu o primeiro Green Bonds, depois 2007, quando começou a acelerar as emissões de Green Bonds, né, é uma classe de ativos com um crescimento muito impressionante. Ainda representa menos de 10% do mercado de renda fixa, mas é uma classe de ativos que cresce muito, né? Agora, o interessante de destacar é que 30% dessas emissões se concentram no setor de energia e 30% no setor de construção. Então, as emissões elas estão massivamente concentradas no setor de energia e no setor de construção. Então, também representa aí uma oportunidade interessante para o setor elétrico brasileiro observar isso como um potencial realmente, né, de recebimento desses aportes, né? No Brasil, há já vários exemplos de green bonds do setor elétrico. Os ganhos de você emitir um green bond como empresa, né, buscar esse tipo de recurso, passa por reputacional, isso é muito relatado pelos emissores. Tem uma empresa emissora, um tesoureiro, inclusive, que disse para mim uma vez que ele ganhou mais em reputação com a emissão de um título green, né, porque acaba funcionando como um selo,
do que com campanhas publicitárias e tudo mais. Você tem um acesso a um pool de investidores que você não tem tradicionalmente, que são os investidores SRI. Normalmente, as emissões de títulos green, elas levam a uma oversubscription, então você tem um interesse, às vezes, 4 vezes, 5 vezes maior do que a emissão de um título tradicional. E isso, essa concorrência, né, essa maior demanda por título, em geral, leva à redução das taxas de juros, né? Então, a redução da taxa de juros não é necessariamente porque ele é green, né? É porque as pessoas se interessam mais. Então, como tem mais gente querendo aquele título, o preço cai, o preço sendo a taxa de juros, né? Então, quais são as implicações para o Brasil? As implicações para o Brasil desse movimento todo é de que há um forte desejo dos investidores em investir em temas associados à sustentabilidade, em particular a agenda climática, que é a agenda dentro da sustentabilidade, que é um guarda-chuva amplo, né? Mas dentro dessa discussão de sustentabilidade, a agenda climática é a agenda que mais vem amadurecendo nas últimas décadas, mas a gente está vendo uma aceleração muito grande da discussão de capital natural, biodiversidade, bioeconomia. Então, se a gente viu talvez 10 anos para amadurecer a agenda climática no mercado financeiro, eu acredito que a gente vai ver o amadurecimento das outras agendas de sustentabilidade muito mais rapidamente. Acho que a gente não vai esperar 10 anos, não vai ver isso acontecer em 10 anos. Provavelmente a gente vai ver isso muito mais rapidamente, né? Então, esse desejo dos investidores está lá, ele está manifesto, mas para que ele aconteça, como eu falei, nós temos que dar as condições, e nesse momento as condições não são das melhores, em função do cenário econômico, em função da gente não ter grau de investimento, nós temos um ambiente político instável, nós temos, vocês aqui da OAB sabem muito que nós temos insegurança jurídica, regulatória, né? Esse tipo de ambiente, ele é um dificultador para novos investimentos e para que esse capital venha, né? Então, nós temos que trabalhar fortemente para reduzir, no nível setorial, algumas dessas inseguranças, algumas dessas dificuldades, em particular para aqueles projetos que trazem novas tecnologias, porque quando o investidor olha, vou pegar aqui um exemplo, energia geotérmica, né? É algo que já vem sendo explorado em outros países do mundo, mas aqui no Brasil ainda é uma tecnologia inovadora, né? Ainda é algo que a gente não tem data point suficiente para o investidor olhar e falar, não, é uma tecnologia conhecida, eu já sei os riscos. Então, toda nova tecnologia, mesmo que ela seja conhecida e boa, digamos assim, para a questão climática, ela é vista pelo investidor como um risco importante ali de ser considerado, né? Então, isso também é outra coisa que a gente precisa sempre levar em conta, né? Tem o lado, o benefício climático, ele é considerado pelo investidor que tem essa preocupação, mas ao mesmo tempo ele está olhando com a cabeça de investidor, né? Retorno ajustado ao risco. As renováveis, particularmente, elas representam um avanço muito importante na questão climática, então elas dialogam muito com as preocupações desses investidores preocupados com a questão climática, porque elas deslocam combustíveis fósseis, né? Elas têm, em geral, quando a gente olha para solar e eólica, principalmente onshore, elas são tecnologias conhecidas, dominadas, né? Para offshore, também é uma tecnologia dominada fora do Brasil. No Brasil, a gente ainda está desenvolvendo esses projetos, né? Então, elas são tecnologias provadas do ponto de vista de redução de emissões de gás de efeito estufa. Entretanto, há preocupações de cunho socioambiental que precisam ser levadas em conta no desenvolvimento desses projetos, né? Exatamente para dialogar com esse movimento que vem crescendo do ASG, né? Ambiental, Social e Governança. Então, dentro do A, que é o ambiental, mudança do clima é um elemento, né? Tem muitos outros elementos que compõem aí as preocupações ambientais. E a mesma coisa para o social e a mesma coisa para a governança, né? Então, o desafio aí, talvez, para as renováveis, seja trazer indicadores, trazer informações para os investidores com relação a outros impactos ambientais. Por exemplo, o uso da terra, se a gente está falando de fazendas eólicas ou solares, né? Então, o uso daquela terra, o que seria o uso alternativo daquela terra para essas grandes fazendas, impacto sobre biodiversidade terrestre, aérea e marinha, é uma preocupação cada vez mais crescente dos investidores,
o quanto para lidar com o problema da intermitência não se está aumentando o consumo de gás natural, né? Então, essa é outra preocupação. Uso de materiais, principalmente na fabricação dos painéis solares, por exemplo, ou dos equipamentos eólicos, e principalmente o fim de vida, né, desses equipamentos. Então, essas são preocupações que têm sido manifestas pelos investidores, pelos credores, de maneira geral, e que, naturalmente, eu acho que a gente tem como resolver esses problemas, prover as informações, cuidar desses elementos, para que aí as renováveis entreguem não só a questão climática, mas também esses outros elementos que cada vez mais compõem a pauta de preocupações tanto dos investidores como dos bancos. E aí, só para terminar, eu gostaria de dar um exemplo no caso dos bancos. Eu falei muito do mercado de capitais, mas no caso dos bancos, na verdade, a questão de preocupações de natureza socioambiental, no caso brasileiro, ela chegou primeiro pelo mercado de empréstimos bancários. Então, por N razões, a gente poderia ficar aqui discutindo bastante sobre isso, mas a verdade é que chegou primeiro no mercado de empréstimos bancários e agora está chegando no mercado de capitais. Deixa eu desligar aqui, já estou terminando. Agora que está chegando no mercado de capitais, né? Mas no mercado de empréstimos bancários, em função de vários movimentos, inclusive de autorregulação, mas também de regulação do Banco Central, esse movimento chegou antes no mercado de empréstimo bancário. E a Febraban vem já há uns 4 ou 5 anos monitorando junto com os bancos brasileiros, né? A gente até participou com eles no desenvolvimento dessa metodologia, que é uma metodologia pioneira no mundo e que a Febraban vem aperfeiçoando nos últimos anos, que é justamente procurar mapear os recursos da carteira de crédito pessoa jurídica no Brasil que estão indo para a chamada economia verde, para os setores tradicionalmente, né, associados à economia verde, como energias renováveis, transporte sustentável, água, agricultura sustentável, educação, inclusão produtiva. Então, são uma série de setores. E para os chamados setores da economia marrom, né, que são os setores mais tradicionais, como mineração, siderurgia e tal, procurar entender o quanto da carteira PJ está indo para um ou para outro. Então, só para vocês saberem, né, no caso da chamada economia verde, mais ou menos 20% do portfólio de crédito PJ está indo para esses setores. E o grosso, mais grosso mesmo, está indo para energias renováveis, né? E a preocupação não é necessariamente, a gente não dá para dizer muito sobre esse número, 20% é muito, é pouco, deveria ser mais, deveria ser menos, porque a gente precisa ter um histórico desses dados para poder fazer alguma reflexão sobre eles. Nesse momento, o que está acontecendo é justamente a compilação dessas informações. Agora, a preocupação dos bancos, né, e que é relevante nesse caso, é o seguinte: para a economia marrom, a minha preocupação é pedir para eles, né, e lidar com os aspectos ambientais, sociais e de governança para esses setores, para que eles minimizem as externalidades que eles geram, né? Então, se a gente pensa tradicionalmente, né, setores com grande impacto ambiental, como combustíveis fósseis, como siderurgia, como mineração, né? Nós vamos precisar ainda desses setores e dos produtos que eles entregam, provavelmente por muitas décadas ainda, mas quanto menos impacto eles gerarem, melhor, né? Então, a preocupação é a minimização desses impactos. Para o caso dos setores mais associados à energia, a chamada economia verde, né, onde estão incluídas aí a questão das renováveis, a preocupação é que elas façam a gestão adequada dos seus impactos socioambientais para que este potencial todo, né, de ser uma economia verde, eu estou usando esse termo da economia verde porque ele é um termo da ONU, né? Mas ele inclui aí questões sociais, inclui questões de governança e tal. Então, para que eles entreguem esse potencial, é importante a gestão socioambiental desses projetos e não ficar exclusivamente na questão climática, para que eles, né, preencham, para que eles entreguem todo esse grande potencial de desenvolvimento social, econômico e mesmo das questões ambientais. Então, é por isso esse monitoramento, aqui para minimizar, aqui para que essa entrega efetivamente aconteça e não fique só no potencial, né? Então, isso eu procurei dar para vocês um panorama geral muito rápido aqui, já estourei meu tempo, então vou terminar, mas um panorama muito rápido do que está acontecendo e as atenções, os cuidados que a gente precisa ter para que as renováveis participem efetivamente, né, desse momento, e elas têm tudo para participar. Existe um interesse muito grande da comunidade investidora
e também da comunidade aí de empréstimos bancários, do setor bancário, em viabilizar esses investimentos. Eu acho que o momento é muito adequado para isso. Eu diria que assim, as renováveis estão com a faca e o queijo na mão, né? Tem tudo para fazer. E precisa realmente continuar aprimorando essa gestão para entregar esses resultados com monitoramento, relato e verificação, para que esse potencial todos os investidores de fato se realize. E com isso eu encerro aqui a minha fala, mais uma vez agradecendo a todos pelo convite. Obrigada, Annelise. É um mundo mesmo, né? A gente fica muito focado só num ponto, né? No ponto climático, mas é todo um mundo. E aí também vou deixar algumas coisinhas para você pensar, para a gente discutir um pouco no final. Uma curiosidade que a gente estava falando aqui bem no começo, o perfil dos investidores. É o investidor antigo que está virando o investidor novo? Ou é um investidor novo mesmo, com olhar novo? Porque a gente vê, você falou que tem a indústria, digamos assim, o business tradicional, que a gente chama de marrom, e o green. Mas a gente vê hoje grandes empresas do business tradicional fazendo, ou não resistindo mais a essa transição. Então, você vê hoje, você entra no site, sei lá, da BP ou das empresas de óleo, não é mais aquele tradicional site. Até a imagem de exploração do petróleo mudou. Ele já mostra uma imagem mais voltada também para as energias renováveis. Então, a minha impressão é, será que a gente tem um investidor novo ou estamos transformando o investidor antigo? E digo isso para a gente transferir dinheiro mesmo, né? Segundo, que eu queria que você pensasse, é um ponto que sempre preocupa, porque é muito bonito a gente ser verde, green, etc. Mas o que a gente faz com o capital humano? Como é que a gente transfere esse capital humano? Será que a gente não vai criar um mar de gente excluída? Porque as pessoas foram treinadas em atividades tradicionais. E ele é muito importante, senão a gente vai criar uma economia verde com um mundo de excluídos que não vão conseguir migrar. Então, no final, eu queria que você trouxesse para a gente, na medida do que você puder ajudar. Eu não posso perder a oportunidade de ter vocês aqui. E aproveitando, Elbia, também esqueci de te colocar, mas você tem que falar um pouquinho do wind offshore para a gente. Tá? E agora eu vou deixar com o Rodrigo para pontuar mais, trazer mais debates para a gente. Obrigada, Rodrigo, com você agora. Legal. Obrigado, Maria. Obrigado pelo convite. Elbia, Annelise, eu tô maravilhado com a apresentação de vocês, por dois motivos, tá? A Elbia pelo engajamento, eu conheço a Elbia já há bastante tempo e a gente convivia um pouquinho mais da época de Casa dos Ventos, quando eu estava mais ativo na indústria eólica e tal, e eu sei que a Elbia é ativista no setor desde sempre, né? E parabéns. E, Annelise, estou maravilhado com a tua energia, né? Então, eu trabalho há 15 anos com energias renováveis e nos últimos 5 eu estudo mudanças climáticas. Então, vocês duas estão na interconexão da minha atividade, o que me deixa muito feliz. A Elbia trouxe um conceito que eu adoro, que é a energia como um serviço, né? Moderno, acurado, verde, ético. Eu acho que isso é muito bacana, high-tech e tal. E a Annelise falou para a gente, né, que de fato a gente tem um bicho, que é a retomada econômica, né? Por problema fiscal, por problema de déficit básico nosso no Brasil, e tem um outro problema que é a retomada econômica verde. Então, esses dois temas, eu acho que eles são, embora sejam muito parecidos, eles não são exatamente convergentes. A gente tem dois problemas bem relevantes aí para tratar. E eu vou tentar fazer uma digressão com base no que vocês falaram, e depois eu vou fazer uns questionamentos. Eu vou dividir minha tela aqui, fazer uma atividade um pouquinho diferente, ver se vocês conseguem ver a minha tela. Estão vendo? Legal, bacana. Então, a gente está falando de recuperação econômica sustentável e o papel das renováveis. Então, olhando aqui no site da Financial Times, ele faz uma análise, né, da recuperação da economia global. Então, se você for descendo aqui, você encontra desemprego, eventualmente aqui o consumo e tal. Isso vai chegar no momento que você encontra a poluição. Tá? Os dados mais recentes de poluição indicam que Pequim, Oslo, Xangai já estão em níveis de poluição maior do que no ano passado. O que significa que a pandemia, embora tenha afetado de alguma maneira a atividade econômica, em determinadas localidades isso já é revertido, ou seja, a gente já continua na ascendente de poluição. Outros países outras capitais não chegaram a esse movimento ainda, mas a tendência é que até o final
isso seja uma verdade. Ok? Comparação de emissão de CO2 no dia 25 de agosto. A gente está no dia 27. Então, no dia 25 de agosto, um ano atrás, a gente tinha 409 partes pela medida, né, numa medida aqui dos Estados Unidos fazem no Havaí, e no dia 25 de agosto de 2020 a gente já ultrapassou a mesma concentração diária, né, de emissões em um dia. Ou seja, já temos uma indicação de que as emissões voltaram a subir de forma regular. Ok? Só para, né, colocar em contextualização e tal, essa emissão de carbono, ela é outstanding em todos os sentidos, né? Por isso que a Annelise comentou do compromisso no Acordo de Paris de limitar a temperatura, com base, né, tendo como premissa a limitação das emissões, e assim, historicamente, de fato, a gente já ultrapassou os níveis pré-industriais muito além da conta, e por isso a preocupação de muitos cientistas, e nós no Brasil também, como ativistas e profissionais do setor, com uma busca de uma curva descendente. Mais à frente, no começo da pandemia, a BBC editou um gráfico aqui que dizia que desde as grandes depressões, né, os grandes momentos que de fato reduziram a atividade econômica, a previsão para 2020 seria de uma redução muito mais acentuada, né, do que todas as outras crises econômicas e tal, e o fato é que isso não tem sido demonstrado na prática, né? O que é uma coisa boa, ou seja, a economia conseguiu, de alguma maneira, reverter um quadro de estagnação parcial, mas isso, por outro lado, reverbera do ponto de vista de mudanças climáticas, que a gente tem que voltar ao alerta com toda a pressão em relação à retomada verde. Independente dos conceitos que a gente tenha de emissões, de retomada econômica, fato é que 2020 tende a ser, se não o primeiro, o segundo ano mais quente da história da humanidade. Isso significa que, ainda que a gente tenha uma redução pontual das emissões em determinado momento, a concentração das emissões, ou seja, o nível de emissões, que é o que de fato empurra a temperatura para cima, ela continua subindo em níveis alarmantes. E aí a gente volta um pouquinho no tempo para pensar o seguinte: olha, por que todo mundo está olhando agora para ESG, né? O que é esse bicho aí que todo mundo olha? Então, lá atrás, isso 50 anos atrás, em 1972, um grupo de pessoas, de fato, colocou isso no papel, né? E esse papel, ele indicava algumas premissas básicas que a atividade econômica deveria seguir, né? E é claro que isso vem desde a Declaração de 1948, isso também tem muita influência por causa dos eventos pós-guerra e tal, mas basicamente, o que isso significa? Significa que a atividade econômica, a atividade exercida pelo ser humano, não pode, de modo algum, estar dissociada da proteção do ecossistema, tá? Isso de modo amplo, geral. E esse report, eu acho muito lindo, quem tiver a oportunidade de ler, de fato, essa Declaração de Estocolmo, ela é até um pouco poética, porque ela coloca premissas não só básicas de convivência nossa com a natureza, mas é o nosso will, é onde a gente, de fato, as pessoas querem chegar, né? Quando forem traduzir um pouquinho o que é ESG hoje, eu quero chegar no momento em que uma atividade econômica eólica, por exemplo, né, de implantação do parque eólico, consiga ser carbono zero, ainda que seja uma atividade que durante a operação seja muito pouco poluente. Andando um pouquinho, nós chegamos na Agenda 21, originária da Cúpula da Terra, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e lá, de fato, o conceito de desenvolvimento sustentável ele veio à tona, né? Então, é o que a Annelise comentou e tal, com o desenvolvimento sustentável ele tem a premissa que é a premissa propriamente dita econômica, a premissa social e a premissa ambiental. Ou seja, tudo isso em desenvolvimento econômico andam juntos, né? Isso não pode ser dissociado. Em nenhum caso, nem na Agenda 21 e nem nos Objetivos do Milênio, não sei quem lembra aqui, nos Objetivos do Milênio, que foram editados em 2000, que eram 8, em nenhum caso na Agenda 21, em nenhum caso no Objetivo do Milênio, existe a citação clara da palavra energia. Tá? Então, a energia ainda não era
um mainstream no ambiente de sustentabilidade, né? E a gente sabe que a gente teve bastante deficiência do ponto de vista de implantação da construção das nossas hidrelétricas, né? E já tivemos enormes embates por causa disso e tal. E hoje isso não é mais possível de acontecer. Mas por isso mesmo que a Agenda 21 não trouxe energia, o Objetivo do Milênio não trouxe energia, e exatamente por isso, né, que os ODS trazem energia. Então, os ODS editados em 2015, né, no ODS 7, ele fala energia limpa e acessível. O que isso significa? Significa que saímos daquela previsão de um dever ser, né, para, né, de um will, de uma intenção, e agora nós queremos ser, nós somos, parte do nosso processo é ser energia limpa e acessível. Eu não sei se vocês sabem, mas no mundo tem, né, quase 8 bilhões de pessoas, e ainda 2 bilhões de pessoas utilizam queima de combustível de matéria orgânica, qualquer matéria orgânica, desde lenha, carcaça de animais, para cozimento de alimentos, né? Ou seja, isso se manteve estável, ou seja, o mesmo percentual durante os anos, ele nunca se reduziu, ou seja, as pessoas continuam em grande escala queimando material fóssil para o cozimento de alimentos. E aí, a parte do ODS é chegar em 2030, de fato, com isso inexistente, esse fato inexistente. Então, em 2030, todo mundo terá, de alguma maneira, acesso à energia, acesso global a todos, e de fato, essa queima de combustível fóssil ela tende a reduzir a zero. Esse é o nosso will. Aí a gente vira um pouquinho para o dia de hoje, né? Olhando para o passado, a gente chega para o futuro e pensa, mas o que é esse tal do ESG, né? Então, o ESG nada mais é do que a tradução desses princípios, né, de queremos fazer, historicamente ganhando corpo, né, ganhando um pouquinho de maturidade e tal, com alguns procedimentos, né, com algumas métricas, né, que essa métrica pode ser, por exemplo, a métrica instituída pelo Pacto Global, então formalizando a institucionalização de alguma métrica específica, ou a métrica do Global Reporting Initiative, ou a métrica do SASB. Então, qualquer estrutura que o ESG tenha, ele, na verdade, é a tradução do que a gente, como humanidade, quis trazer à tona. E energia, naturalmente, está sendo como principal foco em todos os sentidos. Mas aí a gente tem algumas deficiências, e eu vou colocar aqui para vocês uma pesquisa que eu fiz há pouco, enquanto a Elbe falava. Eu procurei aqui no Google, no Trends do Google, como que andava ESG na procura no Google. Eu não sei se vocês conseguem ver e tal, mas a curvinha aqui era basicamente muito baixa mesmo. Tinha mês que somente 13, 15, 20 procuras e tal. E isso foi, né, skyrocket por um movimento recente e tal, que as pessoas de fato estão procurando ESG, né? O que isso significa? Agora, o objetivo das empresas de energia não é isso. O objetivo das empresas de energia é acumular a procura de ESG, eu não sei se é possível ver e tal, mas que está aqui embaixo, com a procura por energia renovável. Então, vejam que legal, né? As pessoas têm interesse, conhecem ESG, né? Aos poucos, estão pesquisando, e como a Annelise colocou, isso é uma onda, um point of no return, e a Elba bem falou que é uma transformação. Mas ainda existe um gap muito grande do que as pessoas conhecem, porque de fato é. A nossa atividade, é muito legal que haja esse parabéns, né, Maria, pela comissão, para todo mundo que tem apoiado aqui, porque esse debate ele só constrói, né, essa ponte entre o ESG e energia limpa que se propõe aqui, né, nessa pesquisa. Parte do nosso trabalho na La Clima, que é um grupo de advogados de mudanças climáticas, né, engajados na ação climática, parte do nosso trabalho é a educação climática. Então, até, pessoal, se vocês puderem olhar no Instagram, a gente faz uma série de posts especificamente sobre educação climática e tal. E, recentemente, a gente montou esses 5 GTs, né, dos quais eu lidero o grupo de financiamento climático,
mas basicamente o nosso trabalho é tentar trazer um produto que consiga, não só para a energia, mas para todas as indústrias, fazer essa ponte, né? Fazer essa ponte em relação ao que as pessoas conhecem e ao que a gente imagina que as pessoas deveriam começar a atuar em mudanças climáticas. Especificamente para a questão de investimentos, que a Annelise colocou, e eu vou fazer algumas perguntas para ela e tal, eu acho que o grande tema no começo do ano foi esse relatório do BlackRock, que de fato mexeu com todo mundo, tendo o BlackRock como um benchmark importante, inclusive nas casas de investimento na Faria Lima e também em outros investimentos mundo afora. E esse relatório traz algumas coisas muito interessantes, tá? Mas as coisas que eu acho mais interessante é que eles drivaram, né, colocaram algumas premissas que eu acho que o pessoal vai começar a seguir. E uma delas que eu acho super relevante é, de fato, reconhecer a sustentabilidade como algo além de uma gestão de risco, né? Além como simplesmente entender a sustentabilidade como algo que seja um bottom-up de gestão de risco, mas sim é um will, né, de princípios e valores que a companhia tem que ter. Eu sou Head of Legal da Ato Energia e recentemente a gente fez um trabalho muito legal de reshaping do nosso propósito e a gente chegou, inclusive a gente fez a primeira emissão Green para a GD, geração distribuída, a gente está seguindo para a segunda agora. E a gente fez um negócio muito legal e a gente chegou de forma muito espontânea numa frase que eu considero bastante meritória, que significa, a nossa ideal lá é servir a transição para um mundo sustentável. Então não é gerar energia, não é entregar energia, não é só fazer apoio para carro elétrico. Então a gente quer ser um agente de transformação em tudo que isso significa. Então BlackRock trouxe isso como um benchmark importante e eu tenho certeza que todo mundo tem seguido isso com afinco. Basta ver só as declarações recentes dos presidentes do Bradesco, né, do Sérgio Rial Santander, todos os outros no Itaú também, os principais bancos no Brasil, como que eles de fato tenham direcionado o seu discurso, mas além disso a sua tentativa de direcionar o portfólio para investimento verde. E aí, por fim, antes de fazer as perguntas, e também concluindo, né, o papel das renováveis. E aí a Elbia também me deixou maravilhado, porque acho que parece que a gente combinou e tal, mas a minha leitura de cabeceira é esse relatório aqui, do IRENA, né, Global Energy Transformation, e com certeza a Elbia leu e tem ele também na cabeceira e tal, porque ele de fato traz um nível de ambição, né, Maria? A gente esteve na COP do ano passado e a mote da COP era Raise Ambition. E esse relatório ele traz um nível de ambição que é muito além do que tem sido proposto individualmente por países, tá? E aí por isso que a Europa também é um benchmark super relevante e tal. Por isso que a Europa, no final do ano passado, eu tive a oportunidade de ver uma palestra do Jeffrey Sachs falando sobre esse relatório especificamente e tal. Uma pessoa fantástica de se ouvir. É por isso que a Europa ela tende a ser a vanguarda em todos os sentidos e por isso que ela também tende a ser o benchmark em todos os sentidos e por isso que o Brasil deve olhar a Europa como premissa em todos os sentidos, inclusive, né, de padrões para ter um pacote verde, né, como colocado aqui. Então, especificamente no papel das renováveis, essa vai ser uma pergunta para a Elbia, né? Eu estou introduzindo a pergunta. É um questionamento se as renováveis, e eu trabalhei muito e trabalho muito com renováveis, e eu vejo essa dificuldade na indústria, se ela vai conseguir, Elbia, tirar um pouquinho do foco da indústria em si, e se ela vai conseguir migrar o foco em todas as indústrias sendo um suporte, né? The Energy as a Service. Então, significa que não só... e é como que os PPAs corporativos têm sido direcionados, né? Eu participei muito do embrião lá na Casa dos Ventos. Os PPAs corporativos como sendo parte de uma entrega, de uma premissa de padrões estabelecidos por empresas petroquímicas, por empresas eventualmente mais poluidoras do que a média.
né? Então, isso é muito legal. E aí, aproveitando um long tail, né, digamos assim, com boost de trajetória, com boost de velocidade e tal. E vários temas aqui nesse boost, tá, Elbia? PLD horário, além do PPA corporativo, novas tecnologias, certificação de carbono, qual que é a atuação do BNDES nesse mundo. Eu concluo a minha fala para fazer as perguntas, tá? E, de novo, dizendo que é realmente muito legal mesmo, muito legal com um profissional que está vivendo uma transição, inclusive de carreira, que eu vim de renováveis e eu quero migrar de renováveis para um negócio renováveis e mudança climática e tal, ver que a gente está, de fato, no caminho certo, né? Que a gente acreditou 5, 6 anos atrás que isso aconteceria. Isso está acontecendo, já é um point of no return. Ninguém vai achar que a indústria de proteína vai conseguir vender proteína daqui a 5 anos se não tiver premissas básicas de adaptação e mitigação, com ou sem ESG. Tá? Você não precisa ter ESG especificamente para ter premissas, você pode ter missão, valores, ética no sentido propriamente dito, com sua própria conduta. E um ponto aqui que eu não falei, que eu acho importante ressaltar, só para falar de ESG, nas empresas listadas, ESG é só um dos 23 índices, né? Isso, naturalmente, vai ser... o ESG provavelmente deve compor alguma medida o Ibovespa, né? Deve compor alguma medida, alguns outros índices, né? De novo mercado, eventualmente, e tal, para você... né, raise ambition também no sentido de empresas que têm a maior percentual de faturamento no Brasil. Então, concluindo com as perguntas, eu acho que a Elbe e a Annelise, elas introduziram muito bem o tema, tá? As minhas perguntas, elas são complementares, inclusive as perguntas da Maria, mas eu acho que tem uma discussão importante para fazer aqui, né? E o meu mote aqui vai ser, de fato, raise ambition, né? O quanto que o nosso nível de ambição ele está associado ou dissociado da nossa real intenção. Eu não vou chamar de greenwash, porque é uma palavra forte, não acho que faz sentido, mas eu acho que tem uma transição de consciência das empresas, e leia-se empresas stakeholders, né? Bancos, financiadores, acionistas, fornecedores, para que a gente, de fato, consiga chegar numa curva ascendente de indústria verde. Então, primeira pergunta para a Elbia, com base na tua apresentação, se você de fato vê, Elbia, e aí é uma pergunta muito direta, essa ambição no mundo de renováveis, tá? Essa transformação, se de fato existe esse reshaping de direcionamento, e muito especificamente, como eu sei que você já trabalhou incansavelmente, já atuou incansavelmente em rodas de BNDES, IFC, todos os financiadores e tal, se existe essa ambição por parte de bancos, uma real ambição, o direcionamento é que existe e tal, os financiadores, investidores, mas em qual sentido, tá? De fato, privilegiar a indústria verde em detrimento da indústria marrom, não no sentido de que, óbvio, não vou deixar de financiar, alavancar a indústria marrom, mas eu de fato, eu preciso privilegiar porque elas vão trabalhar, inclusive, como impulsionadoras da indústria marrom como serviço, né? Naquele conceito de Energy as a Service. E, por fim, para a Elbia, se ela vê essa transformação dentro dos projetos. Tá? Eu falo isso porque... se existe esse apetite da indústria e tal. Eu falo isso porque né, 10 anos de energia eólica, eu sei que existe uma grande dificuldade de você alocar capital, na indústria verde com pouca ou nenhuma contrapartida. Né? No passado, o BNDES fez um papel muito forte nisso, porque você tinha uma rubrica específica de financiamento que ia especificamente para políticas socioambientais, então, seja para implantação de uma escola, para incentivo da contratação de mão de obra local, ou seja, simplesmente para compensação ou reflorestamento de medidas do meio ambiente. Mas a minha pergunta é mais além disso e tal. Será de fato que a gente vai entender ainda
o meio ambiente, né, essa indústria verde e tal, só na conta, do ponto de vista do custo da gestão de risco, ou de fato isso vai conseguir se destacar como um valor, né? E aí, Nelise, foi muito prazer te ver falar. Eu acho que está abrindo uma porta para a gente trabalhar junto, com certeza, em várias coisas. Acho muito legal. Provavelmente eu vou te fazer um convite aqui para fazer uma conversa no nosso GT. Temos alguns produtos lá, então a gente chama algumas pessoas que têm conhecimento específico aí em Green Bonds para falar um pouquinho sobre o que conhece e tal. E aí a gente conversa em paralelo sobre isso. Mas a minha pergunta para você é a primeira pergunta é se você vê de forma clara, em alguns países, né, talvez a Europa principalmente e tal, que já não mais dissociam retomada econômica de sustentabilidade. Se você consegue entender isso do ponto de vista de Estado, da política de Estado aplicada pelos governos momentâneos, se de fato isso já é um negócio intrínseco à própria política de retomada econômica, ou seja, ela está intrinsecamente relacionada a conceitos de sustentabilidade. E aí eu gostei muito que você voltou para o Acordo de Paris e tal, né, nos conceitos de adaptação, ou seja, resolver um problema que de fato já aconteceu, né, para minimizar o nível de sofrimento, e mitigação, que eu acho que renováveis tem um papel muito importante, né, que é reduzir a quantidade de carbono que a gente emite para a atmosfera. Que apetite você vê no Brasil, tá? Nesses dois conceitos, tá? Tanto de adaptação e mitigação. Mas que apetite você vê no Brasil dos investidores de reduzirem, aplicarem de fato sua energia, né, seus esforços nesses dois conceitos de adaptação e mitigação, que não seja simplesmente pelo drive retorno, tá? Que eles sejam de fato drivados como que a gente imagina. A gente pode citar algumas empresas que têm os relatórios de sustentabilidade super legais, né? A Natura, por exemplo, e tal. Mas além do relatório, né? Você vê alguma coisa de fato que esteja nascendo do próprio acionista, né? Que é, por exemplo, o BlackRock, né? E aí, colado nessa pergunta, se a gente de fato está vendo, e aí o presidente do Bradesco falou isso, eu não concordo com o que ele falou especificamente sobre gestão de risco e tal, se a gente vê uma dissociação de uma gestão de risco, que é o que os relatórios das grandes seguradoras falam sobre mudanças climáticas no mundo. A Aon, por exemplo, soltou um relatório falando um pouquinho sobre isso, né, que vocês precisam olhar para mudanças climáticas porque isso é um risco, ou seja, os eventos extremos vão causar um problema na tua planta em algum lugar no mundo e tal, ou se existe de fato uma genuína vontade de seguir os princípios que a gente citou aqui, né? Se você vê isso de modo claro, né? E aí, por fim, para não tomar muito tempo e tal, para a gente ter um tempinho para o debate, como garantir essa genuína vontade tanto em Green Bonds e Social Bonds, né? Como que eu coloco que eu tenho um relatório que, além que seja ticar o relatório, que é o que de fato tem sido feito, né, nos Green Bonds, com os certificadores que existem e tal, mas se eu consigo traduzir isso num esforço de, como a gente fez na Atom, né, mudar o propósito, diferente da missão, né? A missão, por exemplo, da Tesla é popular Marte até 2030. A gente não está falando em missão, a gente está falando aqui de um negócio maior, começa com o why, é o porquê eu faço isso, né? Então, é um pouquinho dessa provocação que eu faço aí para vocês. De novo, parabenizando pela apresentação, que foi belíssima. Obrigada, Rodrigo. Acho que você sempre traz essa... Eu vi sua preocupação, que você sempre manifesta com a genuinidade, com a vontade real das coisas mudarem. Isso também sempre me preocupa, porque está na moda ser verde um pouco, né? A Nelise veio até de verde, eu vim de preto, mas você veio de verde. Muito bem, Nelise. Tá realmente na moda, e a gente preocupa muito com esses momentos que são apenas moda, né? Porque, como você mesmo denotou, em que momento a gente consegue fazer que as pessoas parem e se transformem? Porque, como você mesmo trouxe, de repente todo mundo está com tanta vontade de voltar a ser o que era antes, que os níveis de poluição estão voltando rápido. E talvez a gente perca a oportunidade de realmente mudar.
Então, eu vou passar primeiro para a Elbia para comentar tudo e vou aproveitar e passar uma pergunta que eu acho que vai muito para você, que apareceu. São duas interrelacionadas que apareceu aqui no bate-papo, Elbia, essa questão da legislação ambiental. Que medida a legislação ambiental deveria privilegiar uma fonte, por exemplo, eólica, e a preocupação com os próprios danos que as fontes ambientais hoje também têm, né? Então, se existe muito essa discussão no Brasil, em todo lugar, se a gente deveria privilegiar uma fonte, seja com a legislação ambiental, seja com o processo de licenciamento mais rápido, seja com incentivos. Então, como que você vê esse mundo todo que tem a ver com as perguntas que eu te falei, de incentivar alguma fonte especificamente, ou se a gente já deveria ultrapassar essa fase e tratar como um negócio maduro, né? E voltando, e depois passo para você, Annelise, que aborda muito o que o Rodrigo já colocou, e essa ideia mesmo do perfil do investidor, porque se for apenas um momento, a gente vai perder oportunidades com certeza, porque a vontade de voltar ao normal vai acabar suplantando essa genuinidade ficar. Que momento o investidor vai privilegiar, de fato, uma mudança, ou se ele ainda vai ser levado por, se eu não ganhar dinheiro rápido, é melhor eu ficar onde eu estava. Vou ver com você agora. Obrigada, Maria João. Rodrigo, parabéns pela sua exposição, e você é danado, você trouxe questões aí danadinho, você, né? Faz a gente ter que pensar, né? E a Annelise também sempre traz reflexões importantes. Eu estava igual a aluna aqui, só anotando. Mas, Rodrigo, até tentando responder você e a Maria ao mesmo tempo, nessa questão da genuidade e da moda. Eu até comentei na minha fala, que dei uma entrevista para o Estadão recentemente, e falei que não é moda, né? E por que não é moda? Eu sou economista, né? E eu sempre estou pensando nos preços, nos custos e nos mecanismos de incentivo. A sociedade funciona por incentivo, não tem jeito. A Annelise vai explicar depois, né? Eu aprendi isso claramente com ela na última live que estivemos, que o capital ele não perdeu a sua essência e o homem também não, né? E o objetivo do capital é mesmo o lucro. Primeiro, qual é o retorno, e depois vamos ver as outras coisas. Bom, isso poderia nos deixar um tanto quanto deprimidos, porque, de fato, a gente está numa moda e esse negócio vai passar. Quando eu fiquei refletindo a respeito da transição energética, até publiquei um artigo junto com o Adriano Pires, que vocês devem ter visto, eu posso enviar depois, publicamos no Brasil e depois publicamos lá fora. Por que eu afirmei que a transição é um processo irreversível e afirmo não é moda? Porque nós precisamos voltar para a essência política, tecnológica e econômica. Quando eu vou nas bases, eu consigo explicações estruturais para a gente estar nessa trajetória. Os países partiram para a busca de fontes renováveis por uma questão geopolítica de segurança energética. Segurança e independência energética. Este foi o motivo dos investimentos em renováveis na segunda metade dos anos 90. Ao buscar investigar essas outras fontes, estavam buscando fontes alternativas, é um conceito que é antigo, fontes alternativas de energia. Ao buscar fontes alternativas de energia, eles encontraram as fontes renováveis, o sol, o vento, que a eles pertencem e que, portanto, dá segurança e independência energética, e investiram em tecnologia. Ao investir em tecnologia, esse processo de investimento trouxe, principalmente nos últimos anos, 3 anos principalmente, uma redução muito forte nos custos de produção desta energia renovável. E aqui a gente consegue responder esta nossa inquietação humana de que, será que o ser humano ficou mesmo bonzinho pós-pandemia? Ele pode até não ter ficado, e pelo consumo de carbono que você mostrou, realmente nos leva a crer que não, mas o que aconteceu? Existe uma motivação que é o custo. Então, se o custo da renovável, se você pega os dados da Irina e você lê bastante como eu, você percebe
que há uma mudança tecnológica tão forte e as renováveis estão agora mais competitivas que os fósseis. Então, agora vai. Vai por questão de custo, porque, infelizmente, né, é claro que a gente tem exceções, mas eu ainda sou aquela pessoa desconfiada da humanidade, desconfiada do capital, desconfiada do bom comportamento. Eu preciso de bases concretas para entender uma trajetória. E a trajetória, para mim, está muito clara. Você tem um motivo geopolítico, isso é claríssimo, de segurança energética, de independência energética. Você tem a tecnologia e essa tecnologia te propiciou uma redução de custo. Agora vai. E a Annelise ainda completa. Ela diz, olha, depois ela vai explicar melhor, mas ela diz, olha, o capitalismo entendeu que se ele não seguir essa trajetória, ele não se sustenta no longo prazo. Então, é uma questão de sobrevivência. E aí você tem mais um mecanismo de incentivo. Então, na lógica econômica, estudando a economia e a sociedade, a gente tem essa conclusão. Bom, com relação à precificação dos atributos, Maria João, e até a questão da legislação ambiental, eu vejo isso com muita preocupação no caso do Brasil. Infelizmente, a gente ainda não tem essa cultura ambiental, esse commitment que o próprio Rodrigo colocou, e eu não sei se este mecanismo, esse seria o mecanismo ideal, quando você faz a lei, você cria uma regulação, você força a sociedade se comportar daquela forma, os investidores daquela forma. Essa seria uma saída a princípio. Mas o mercado de energia brasileiro, ele tem tanta complexidade e o fato da nossa matriz ser já tão renovável, fica muito difícil. Essa mesma medição de atributos que está lá no PL 232, eu sinceramente não acho que esse seja o melhor caminho. E aí, casando com a modernização, o que eu acho sobre a modernização? Toda a explicação dessa discussão que a gente tem, que você até me perguntou da intermitência, toda a resposta ela se passa pela tecnologia. A modernização do setor está acontecendo porque o setor elétrico entendeu que a matriz mudou bastante e toda a legislação precisa ser modificada para contemplar essa mudança, e é uma mudança tecnológica. O PLD horário existe por causa de uma mudança tecnológica. Nós saímos de uma matriz hidrotérmica para uma matriz que tem uma grande participação das fontes intermitentes, que eu considero variáveis e não intermitentes, e essas fontes variáveis, elas precisam ter uma precificação adequada. Qual é a motivação da modernização do setor? É a correta alocação dos riscos e custos do setor elétrico. Então, casa totalmente com essa discussão de tecnologia, e quando você vai falar de atributo, eu considero melhor do que atributo é você identificar na matriz, no setor de energia, qual é o produto e serviço que está sendo ofertado por aquela fonte, por aquela empresa, e precificar, alocar adequadamente esses produtos e serviços e precificá-lo adequadamente. Se você faz isso, precificar adequadamente, você não precisa ficar fazendo cálculos subjetivos de atributos. Eu tenho realmente muita reticência com o conceito de atributo, porque ele tem um grau de subjetividade muito grande. E o Brasil, como você tem uma quantidade muito grande de recursos renováveis, você está discutindo atributo com atributo. Ah, mas eu sou mais limpinha, eu sou menos limpinha. É limpo com limpo. Então, eu acho realmente muito complexa essa discussão. Eu partiria para um modelo de alocação da forma que a modernização do setor está fazendo, você precificar adequadamente o que é a transmissão, você precificar adequadamente o que é a geração, quais os serviços que as fontes oferecem ao sistema, as hidrelétricas, por exemplo. E aí, falando da intermitência. A intermitência é um problema? Não, a intermitência é uma característica. É uma característica, o sistema se tornou muito mais complexo de operar, mas nós temos todos os requisitos para fazê-lo, e o presidente do ONS disse isso para nós numa live. Complexidade não é problema. Complexidade é
você precisa ter uma forma de fazer essa gestão. Então, o que acontece hoje? Na nossa matriz, nós temos um alto grau de flexibilidade no despacho, no atendimento. Nós temos bastante potência, porque nós temos mais ou menos 15% de termoelétrica, 64% de hidrelétrica, mas na medida que a demanda vai aumentando e que a oferta vai aumentando, nós vamos ter que trazer esses requisitos de flexibilidade, despachabilidade e potência para o sistema. E aí nós vamos ter que fazê-lo adequando, fazendo o pagamento adequado da alocação e desses custos. Então, como é que nós vamos resolver a intermitência? Hoje, a gente tem uma interligação forte que ajuda, temos o storage que é feito pela hidrelétrica, mas a tecnologia está nos trazendo o quê? A tecnologia de storage, tanto de baterias, o hidrogênio está chegando, é a próxima fronteira. Então, a gente tem tecnologia o suficiente para agora, dada a característica da matriz, e nessa transformação de matriz nós teremos tecnologia no futuro. Eu não vejo que isso seja problema. Olhando para a matriz brasileira, o nosso hábito, a nossa disponibilidade de recurso, a gente está lidando com abundância de recurso e não com escassez. E ao lidar com abundância, você tem que ser muito inteligente no processo de alocação eficiente desses recursos, porque você corre o risco de desperdiçá-los. Então, essa é a questão que está colocada para o Brasil. Então, eu vejo essa retomada de crescimento, o papel das renováveis, muito bem alinhado com o conceito da modernização do setor, com essas mudanças que estão sendo propostas, a abertura de mercado, indo para o mercado livre. Nós, eólicos, já estamos no mercado livre, a lei nem passou e nós já estamos lá. Isso significa que o mercado tem uma capacidade muito maior de se ajustar a situações, às vezes, do que o próprio poder público. E o que a proposta da modernização está colocando é o seguinte: olha, eu quero tirar a caneta que está muito forte na mão do Estado e deixar que o mercado resolva. Eu acho que o mercado ele tem essa capacidade de resolver. Falando, Maria João, rapidamente sobre o wind offshore. O wind offshore é a próxima fronteira da eólica. Elber, vai acontecer quando acabar onshore? Não, porque onshore não vai acabar. Nós temos 800 gigas de potencial. Vai acontecer quando for competitiva e quando tivermos mercado. Olha o que nós estamos falando no Brasil, que é diferente do resto do mundo. Abundância de recursos para a produção de energia. Se o governo anuncia um leilão hoje, eu tenho 40 gigawatts só de eólica onshore, para contratar 2 gigawatts. Então, nós não temos mercado hoje. Se colocar todas as... Se fizer chamar um leilão hoje, aparece 100 gigas na EPE para fazer o cadastramento. Então, a offshore ela vai acontecer quando a gente tiver mercado numa retomada de economia mais rápida e quando for competitiva. Porque, muito diferente do resto do mundo, o Brasil está falando mesmo de abundância, os recursos vão competir entre si e a palavra-chave aqui é competitividade. Não acredito que essa questão de atributo seja central. Se você fizer a identificação adequada do produto e serviço que está sendo ofertado na matriz e, ao identificar, você precificá-lo e der o sinal correto. Tá? A respeito, mais um ponto, Rodrigo, esse que é o ponto do danadinho do Rodrigo, perguntando se há realmente uma transformação da sociedade, se eu consigo perceber essa transformação nos projetos. Não, não dá, infelizmente ainda não dá. Como eu falei, eu consegui perceber essa velocidade para a economia de baixo carbono no Brasil mais fortemente agora, com a pandemia. Nós estamos iniciando esse processo, nós estamos iniciando essa transformação, e é uma transformação cultural que nós precisamos passar. Então, a estrada ainda é longa, tem chão pela frente, não é? A gente está começando agora, a gente está percebendo isso agora. Nós estamos partindo de bases muito sólidas, que é a base da tecnologia e a base do custo. E aí, como economista, eu vou te dizer que essas bases são imbatíveis. Então, eu consigo enxergar lá na frente a gente numa sociedade muito mais evoluída, porque os mecanismos de incentivos são muitos.
Obrigada, Elba. É fantástico, acho que você colocou todos os pontos. Eu gostei muito dessa sua visão, que a gente não para pensar que as fontes eram alternativas, né? Que era alternativa, é o histórico mesmo. Não, era uma alternativa para ficar independente, é uma alternativa para você ganhar segurança energética, não perder, na verdade. Porque os recursos fósseis, né, eu também fico sempre fascinada com esse tema, acabam geograficamente privilegiando um lugar ou outro, ao passo que as alternativas todo mundo, no fundo, tem. Né? Então, também gosto muito da visão de economista, sou economista também, e quando eu estudei antes de direito, a gente vê que economista, a primeira coisa que aprendi é que tinha que ser pessimista, né? Porque aí o que viesse era lucro. Então, eu gosto disso porque o otimista, quando está ventando muito, para usar um paralelo, diz que o vento vai passar. O pessimista diz que vai piorar e o realista, quando você prepara a vela, né, para velejar, que é exatamente o que você trouxe. Então, agora, Annelise, eu passo para você responder esses questionamentos que o Rodrigo colocou e dar uma passadinha para a gente aí também, final, nessa questão do capital humano, da transformação. Legal, obrigada. Eu vou começar por esse ponto que a Elbia trouxe da abundância. E que eu concordo assim muito. Na verdade, a gente está passando por um momento globalmente, inclusive de abundância de dinheiro. Vocês podem achar que é um contrassenso, porque eu falei toda aquela coisa lá do começo, né, do contexto econômico e tal, mas a verdade é que tem sido injetado muitos recursos na economia, de novo, desde a crise de 2008, mas agora acelerou, a gente aprendeu com esse processo de afrouxamento monetário, chamado quantitative easing. E o que a gente tem visto é justamente uma abundância de liquidez, inclusive financeira. Agora, se a gente colocar isso numa perspectiva histórica, e aí, só para terminar, para não parecer uma coisa de doido, né? Pô, mas o dinheiro, então, se tem dinheiro, por que o dinheiro não vai, né? É exatamente o que a Elbia falou, o dinheiro vai, ele vai buscar as condições, assim como ela disse, a gente tem que ser muito inteligente para escolher qual é a melhor alocação do recurso que é abundante, da mesma forma quando o recurso é escasso, mas ainda é importante a gente ser inteligente na alocação desse recurso, mas a mesma prática se mantém quando a gente tem abundância. E aí eu gostaria de trazer isso uma perspectiva histórica, que é o seguinte, eu estou tentando responder todos os comentários e perguntas numa tacada só. Se a gente olha esses um pouquinho mais de 200 anos de Revolução Industrial, que é praticamente a história do capitalismo, né? É uma história muito positiva, gente, é muito boa. Se você olhar esses 200 anos, o que aconteceu? Primeiro que nós saímos de menos de 1 bilhão de pessoas para 8 bilhões de pessoas, né? Esse crescimento populacional, nesse período de tempo tão curto, do ponto de vista da história humana, ele só aconteceu porque a gente conseguiu evoluir as bases materiais, a gente conseguiu evoluir a ciência, a gente conseguiu evoluir, enfim, tudo que permitiu que a gente vivesse do jeito que a gente vivesse, com crescimento econômico e tudo mais. Há desafios? Óbvio que há. A engenhosidade humana, a capacidade humana de criar e de se reinventar é de tal ordem que a gente não para nunca. E não vai parar nunca. Então, o que a gente está vendo, né, o que a gente está vendo aqui com esses movimentos ESG e a questão da sustentabilidade, é que o Schumpeter chamou de destruição criativa quando ele estudou os ciclos econômicos, estudou os ciclos de inovação. Trabalho belíssimo do Schumpeter. O que o Schumpeter nos disse? Ele nos disse o seguinte, olha, o próprio capitalismo, né, ele traz dentro de si a semente da sua destruição para criar algo novo. Isso é da natureza do sistema. Tem sempre alguém pensando um jeito melhor de fazer algo que a gente fazia antes. Aí está a beleza da coisa. Agora, nesse processo, umas empresas, uns setores, uns investidores vão perder para que outros ganhem. Isso é da própria natureza. Quer ver? Não precisa falar de sustentabilidade, nem de eólica, nem de solar. Aliás, eu ainda tenho na minha casa 2 máquinas de escrever, que eu guardo assim como relíquias, tesouros, porque eu amava as minhas máquinas de escrever. Eu fui ter computador, gente, assim, na minha faculdade, quando eu fiz faculdade, eu fui ter computador no último ano da faculdade, né? Nós estamos vivendo hoje e-commerce, gente, a coisa mais antiga que e-commerce começo da década de 2000, se eu não me engano. Né? E nós estamos vendo hoje o e-commerce ganhar a escala como, né, a gente tem visto aí na pandemia. Então, a inovação, a tecnologia, ela é da própria natureza do capitalismo. É atrelada à essência do capitalismo. Não dá para ter capitalismo estável. Você tem uma coisa que a gente sabe, estudando o ciclo econômico, é que não existe capitalismo estável.
O que a gente está vendo agora é justamente um processo inovador. O que é sustentabilidade? É uma inovação. É inovação no processo de gestão, é inovação no processo produtivo, e é isso que a gente está vendo. Naturalmente, nós estamos nesse processo de transição, nós não amadurecemos, estamos chegando lá. A inovação, ela existe, né? O futuro, eu li essa frase de um autor outro dia, achei brilhante. O futuro, ele existe, ele já está presente. Você pensar no Matrix, né? Então, ele existe, ele está presente, só que não igualmente distribuído. Há núcleos que são muito tecnologicamente avançados, já estão muito lá na frente, já estão talvez 20, 30 anos na frente em termos de tecnologia do que nós aqui no Brasil estamos hoje, né? E nós ainda não estamos lá. Então, o que a gente está vendo é essa transição. Essa transição, ela naturalmente, por isso que eu acho que não cabe talvez essa questão de se é genuíno ou não é genuíno, porque isso do ponto de vista da economia é irrelevante, né? É irrelevante. O que é relevante? É relevante a gente enxergar, eu estou falando do ponto de vista de gestão do negócio, né? E de gestão do investimento. É meio aquela coisa, pega um, pega geral, vai pegar você também, né? Então, o que está acontecendo na economia, quais são os radares, quais são os sinais de mudança que nós estamos enxergando, e é preciso a gente reorientar a gestão do negócio para essa mudança tecnológica e inovação que tem a ver com os ciclos econômicos, que tem a ver com o próprio sistema capitalista. É isso que interessa do ponto de vista de gestão. Não interessa se eu acredito em mudança do clima ou não. Você pode ser aquela pessoa que não acredita, que não acredita em ciência, sei lá no que a pessoa acredita. Ela pode não acreditar em nada, mas a verdade é que a mudança está acontecendo do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da expectativa dos atores e do ponto de vista da mudança social. Essa mudança social gera impacto em política pública, ela gera impacto nos preços, ela gera impacto nas leis, ela gera impacto no fluxo de comércio internacional. Então, eu guardo a minha crença, se eu acho que a mudança do clima não existe, eu guardo para mim, se eu quiser ser um bom gestor e um bom investidor, eu vou olhar para o que está aí colocado, né? Então, eu acho que esse é um ponto, né? Com relação ao perfil dos investidores, a gente tem visto uma mudança muito drástica, né, nos millennials, no comportamento dos investidores mais jovens, né? Esses, por A, por B ou por C, né? Se é por crença, se não é, por que é, o fato é que esses, de fato, estão buscando alinhar mais os seus valores pessoais, as suas crenças em questões importantes, né, aos seus investimentos. Agora, isso também não é novo, tá? Na verdade, toda essa discussão de ESG, ela começou com o apartheid na África do Sul. Então, alguns investidores de países desenvolvidos, principalmente fundos de pensão nos Estados Unidos, preocupados em não investir em empresas ou em setores que estavam, por exemplo, na África do Sul, contribuindo para o apartheid. Então, isso estamos falando aí de décadas atrás, tá? Então, o que a gente está vendo, nada do que a gente está falando é novo. O que a gente pode estar falando é sobre a escala e a velocidade com que essas coisas estão acontecendo, né? O capital humano, esse sempre foi um desafio dos processos inovadores, né? Então, a pessoa que usava a máquina de escrever, ela precisa aprender a usar um computador pessoal, ela precisou aprender a usar um computador pessoal. Nós estamos tendo que aprender a lidar com a quantidade em massa de dados sendo produzidos, o Big Data, aprender com esses dados, tomar decisões orientadas por informações. Eu estou fazendo esse paralelo com nada que tenha a ver com a sustentabilidade, para a gente não achar que a sustentabilidade é algo único acontecendo. Não é, né? Ela está no meio de todo esse processo que vai muito além da sustentabilidade, que na realidade beneficia muito a sustentabilidade. O processo de transformação digital, ele beneficia demais a sustentabilidade se a gente souber olhar para ele com carinho e atenção. Então, a formação desse capital humano, ela vai precisar se dar não só por conta da sustentabilidade, mas por conta de várias outras coisas que estão acontecendo e que talvez sejam até mais relevantes do ponto de vista de desemprego e desocupação das pessoas. Por quê? Não só porque as pessoas vão ter que aprender a operar novas tecnologias aqui ou acolá, mas porque vai haver um ganho de produtividade de tal ordem, né, com robotização, com inteligência artificial, com uma série de coisas aí dessas novas tecnologias, que talvez a gente não vá precisar de pessoas operando máquinas e fazendo coisas que hoje elas fazem. Especialmente processos repetitivos, que eu posso botar uma máquina ali e ela repete aquilo ad eterno, né? Então, esse processo de ganho de produtividade vai levar, provavelmente, a um cenário em que vai ser mais custo-efetivo, eu estou falando estritamente do ponto econômico. É óbvio que outros elementos entram para a tomada de decisão, mas talvez seja mais custo-efetivo eu pagar para a pessoa não trabalhar, eu pagar para a pessoa ficar em casa. E aí a gente vai ter que lidar como sociedades
o que fazer com essa pessoa para que ela não pire, né? Porque o trabalho não é só renda, o trabalho são várias outras coisas, inclusive um sentimento de satisfação pessoal. Então, como lidar com depressão, como lidar com essas outras coisas num cenário de abundância de dinheiro? Porque daí vai ter, inclusive as discussões passam por renda mínima universal e tal, elas estão, a essência delas está nisso, está nesse ganho de produtividade de tal ordem que vale a pena pagar para a pessoa não trabalhar, porque a máquina vai ser tão mais eficiente que é melhor a máquina fazer do que a pessoa. Então, essa questão de o que fazer com o capital humano, ela transcende a questão da sustentabilidade, né? Ela tá, obviamente, está ali, a gente vai ter que discutir isso como sociedade, de como capacitar as pessoas para outras indústrias nascentes agora, né? Nesse jogo de ganhadores e perdedores que o Schumpeter tão bem ilustrou, né? Provavelmente os setores associados a entretenimento, né, a cuidados com a saúde, cuidados paliativos e tal, são setores que vão ter um boom nos próximos anos, principalmente a indústria do entretenimento, né? Então, talvez a gente veja uma migração dos empregos para aí, talvez a gente não veja. Enfim, a verdade é que quem souber o que vai acontecer está muito equivocado. Então, eu não vou me arriscar a dar uma resposta para algo que eu sei que é impossível de se dar, né? Com relação ao interesse dos investidores sobre mitigação, adaptação e tal, eu queria dizer uma coisa que eu acho importante a gente sempre ter em mente. Sempre. O setor financeiro, qualquer que seja ele, o banco ou as assets e tal, ele é um setor que canaliza a poupança das pessoas. Eu, você, né? Ele canaliza, né? Então, por exemplo, o dinheiro que o banco empresta não é dele. A cada 10 reais que o banco empresta, 2 é dele. Os outros 8 são os nossos depósitos bancários que estão ali, né? As grandes assets, os grandes fundos, como o BlackRock, por exemplo, eles estão canalizando recursos de pessoas como nós, né? Então, quem são os investidores? Somos nós. Então, é só a gente se perguntar, cada um de nós aqui que está presente nesse webinar, nós queremos saber para onde está indo o nosso dinheiro? A gente quer saber se está respeitando a questão fóssil, o clima, o direito humano, o trabalho escravo? É isso. Quer dizer, essa pauta vai avançar na medida em que cada um de nós, como indivíduos de uma sociedade, no seu papel de investidores, no seu papel de consumidores, no seu papel de eleitores, nós tomarmos essa decisão como sociedade, né? O investidor, ele não vai fazer milagre, não é ele que vai mudar, né? Assim, se a gente for pensar as grandes estruturas institucionais investidoras, as grandes assets, os grandes fundos, os grandes bancos, eles não podem. Inclusive, tem uma outra discussão que não cabe aqui agora, porque é muito complexa para esse pouco tempo que a gente tem, mas tem toda uma discussão de dever fiduciário, legislação, responsabilidade civil, que eles têm que responder e que a lei vai no direito, vai ali e diz o seguinte: olha, você tem que cuidar da melhor maneira possível do dinheiro da outra pessoa que você cuida, porque ele não está cuidando do dinheiro dele, ele está cuidando do nosso. Então tem um dever fiduciário. Então, o que é cuidar bem do seu dinheiro? A legislação não tem nenhum entendimento, né? As regulações da CVM, do Banco Central, elas têm um entendimento. Então, é muito limitado o escopo que essas grandes instituições financeiras podem fazer. Elas têm que olhar para a gente e dizer assim: cliente, o que você quer, né? Então, é possível que a gente vá ver, já está vendo, mas é possível que a gente vá ver na próxima década, os clientes, nós, dizendo: olha, eu quero que os meus ETFs tenham aí, eles emulem os índices de sustentabilidade. Então, é possível que a gente veja ETFs, né, replicando índices de sustentabilidade. É possível que a gente veja mais índices de sustentabilidade. É possível que a gente veja o seguinte: vai abrir capital na bolsa, tem que ter questões de sustentabilidade, porque daí você pega todo mundo, você pega a renda fixa, a renda variável, você pega o curto prazo, você pega o longo prazo. Mas, gente, hoje nós não estamos nesse ponto, mas não é por culpa dos bancos, nós não estamos nesse ponto porque nós, como sociedade, não estamos nesse ponto, né? Então, com isso, eu acho que eu consegui cobrir aqui todos os pontos. Não sei se ficou alguma coisa faltando, mas se tiver, depois a gente conversa. Obrigada, Annelise. Nosso tempo aqui de café acabou, né? Eu anotei aqui alguns pontos e já vi que a gente precisa fazer outro. A Elbia trouxe um ponto importantíssimo que eu não quis explorar aqui porque não ia dar tempo, dos serviços ancilares. Essa questão de tratar a intermitência não como um problema, mas como uma característica. Isso é um tema que está na pauta da ANEEL, na pauta do regulador,
porque a gente não valoriza, e acho que isso faz muita parte da geração no Brasil e da hidrelétrica, achar um novo papel para ela, mesmo que é um papel que não é só o de gerar energia, mas de fornecer segurança, assim, para o sistema. Isso é um tema que a gente tem que fazer um evento, tá? Essa questão da contabilidade, da accountability, né, que a gente fala, que a Annelise trouxe, né, o papel pessoal de cada um. Então, o Rodrigo é sempre muito... o Rodrigo é um poeta, né, como vocês sabem. E o Rodrigo gosta de devagar, se a gente acredita ou não. E aí vocês me trazem, então, escancaradamente, que acreditar ou não é um luxo, né? A questão é os sinais econômicos na cara de todo mundo e que não dá mais para não olhar como investidor. É difícil os que não veem, porque os que não veem são realmente não um retrocesso, mas uma resistência à mudança. Talvez a gente tenha que pensar nisso. E nessa questão da resistência, o direito, que é o que já que estamos aqui na casa, é um dos grandes vetores aqui de resistência, na verdade. Ele pode ser o grande impulsionador ou o grande problema, né? Alguns aqui trouxeram na parte de perguntas, que também merece um outro seminário, um outro webinar, que é a questão ambiental. Porque a renováveis também tem impacto ambiental. Respirar tem impacto ambiental, né? Tá no mundo tem impacto ambiental. Se não quer ter impacto ambiental, não dá nem para nascer, porque o impacto ambiental, inclusive, destrói a mãe, já vou avisando, viu? Então, cuidado, porque é um impacto ambiental gigante. Acaba com a vida da mãe, com a saúde da mãe, então não dá para viver. Mas tem impacto, mas diante de outros, a questão é sempre comparativa. Eu acho que a gente não consegue responder todas as perguntas aqui. Eu vou ter que encerrar nosso café com energia, lamentavelmente. Eu gosto de todos, mas esse eu gosto em especial, que passa por um monte de temas que eu adoro, né? Mudança climática, perfil do investidor. Eu tenho filhos em casa, estava comentando com a Annelise, o policiamento que a gente tem em casa de não investir, e se investir em algo que não está bom, né? Que fica até com medo de investir. Falei com ela, nossa, tem tanta exigência que eu vou gastar meu dinheiro, não vou investir em nada, vou para a praia. E olhe lá, que também não pode pegar concha na praia, não, que tem o conceito de que não pode levar a concha para casa também, não. Então, é tudo muito difícil. Queria agradecer demais o tempo de vocês terem tirado o tempo de vir aqui, as provocações tão boas, né? Rodrigo, que você sempre traz, você não traz meras questões, deixa a gente pensando em tanto de assunto. Muito obrigada aos três, muito obrigada a todos que nos assistiram. E vamos fazer outros, já estão convidadas desde já, tá? Muito obrigada mesmo. E obrigada aqui ao apoio da AB de sempre, que sempre organiza tudo com perfeição. Até a próxima, pessoal. Fico devendo café, tá? Já que a energia não faltou. Obrigada.